Olá, meus amigos. Eu sou o Ricardo Pérez e você está na República dos Santos hoje para comentar, infelizmente, mais uma derrota do Peixe ontem aqui na Vila Belmiro para o Flamengo por 2-1. O que dizer do jogo de ontem, né? Realmente, a gente costuma dizer que quem tem um bom time ganha jogos e quem tem um bom elenco ganha campeonatos, né? Poucos times no Brasil hoje têm elencos como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, como o próprio Flamengo, que conseguem substituir, conseguem poupar jogadores, conseguem mudar as suas principais peças e manter o mesmo nível de futebol que os ditos titulares mantêm. A gente viu isso ontem contra o Flamengo, que o Flamengo é um time que tem essa capacidade. É inegável que o time do Flamengo está no estágio superior ao Santos, individualmente é um time melhor que o Santos e ainda tem essa capacidade de fazer trocas, de alterar, de mudar durante o jogo e manter o mesmo padrão tático, o mesmo padrão técnico. E a vitória ontem do Flamengo só provou que o Flamengo está melhor que o Santos, né? Futebol geralmente ganha o melhor, apesar que é o único esporte que às vezes o melhor não ganha. Mas geralmente o time que é melhor tem mais chance de ganhar. E foi o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. O time do Santos continua sendo um time com alguns valores individuais, com alguns lampejos de bom futebol, tá? Com algumas capacidades de individualização que às vezes resolvem partidas, mas está muito longe de ser uma boa equipe de futebol, um bom time de futebol. E o Peixe abraçou mais uma derrota. Quando eu falo em Peixe, boxe do Santista. É isso aí. Liga lá que o Otávio vai mandar um peixe daqui para você. Mas o que a gente viu ontem foi o Santos mais uma vez confuso. Esse técnico vai me desculpar, mas ele está total, para mim ele está totalmente perdido. Foi para a Venezuela poupou um time na Venezuela e os jogadores que ele resolveu botar em campo lá para poupar os ditos titulares, ele pega e coloca para jogar aqui, que sinceramente eu não consegui entender isso. Ele leva um time alternativo para a Venezuela, arranca um empate lá é, a fórceps e, quando volta para cá, utiliza vários dos jogadores que ele utilizou lá, que teoricamente ele estava despendendo jogadores e não poupando. E os que são ditos titulares, que nem ele sabe, a gente percebe pelas formações que ele faz no Santos, que ele não sabe mais qual é o time titular. Lamentavelmente, esse garoto Auro na lateral direita está muito fraco, sem opção nenhuma de ataque. É muito melhor colocar o Lucas Braga lá. O Velasquez continua falhando. E vocês vão lembrar que eu falei no último vídeo que quando um time está bagunçado, quando o time não tem estrutura tática, quando o time adversário ataca, a defesa corre todo mundo para dentro do gol. Ontem nós tomamos dois gols assim. O primeiro gol, o Pedro desmarcado, a defesa correndo para dentro do gol. O segundo gol do Gabigol, a mesma coisa. A defesa do Santos toda correndo para dentro do gol. E sempre ficando jogadores do time adversário desmarcados ali no centro da área, onde é muito fácil colocar a bola para dentro. Mas o Santos foi dominado no primeiro tempo pelo Flamengo, criou pouquíssimas. Tinha muito mais vontade até do que o Flamengo, mas tinha muito menos capacidade técnica, o meio de campo sem capacidade criativa quase que nenhuma, dependendo de algumas boas jogadas do Anjo, o Léo Bastão com muita vontade, mas ontem todo o time não foi bem. Só dois jogadores que eu acho que se destacaram, que foi o João Paulo no gol e o Lucas Braga, que criou algumas situações, que foi mais impetuoso, está voltando a apresentar o bom futebol que ele já apresentou várias vezes no Santos, e foi um jogador que teve algum brilho.
Mas, de uma forma geral, as melhores ações acabaram sendo pelo Flamengo e não foi à toa que, em 15 minutos de jogo, o Flamengo já vencia por 1-0 e, tecnicamente, um time superior desgastava psicologicamente o time do Santos, tocando a bola, não deixando o Santos ficar muito com a bola no pé e o Santos conseguindo criar muito pouco. Quando o Santos tinha a bola no pé, o meio de campo do Santos, que geralmente hoje depende muito até da própria voluntariedade do Léo Batistão, o Léo ontem não esteve bem, não fez uma boa partida, o que é bastante perdoável, já que ele vem jogando bem em vários jogos, mas o primeiro tempo acabou 1-0 para o Flamengo e o Santos pouco fez para que esse placar fosse diferente. Até contou com algumas boas defesas do João Paulo, né? Algumas boas intervenções dele, porque o time do Flamengo, com a capacidade técnica que tem, com jogadores como Arrascaeta, como o Everton, como o próprio Gabigol, que se desloca, o Lázaro, criou boas situações e o Santos se salvou no bom goleiro João Paulo. Aí eu fiquei com fome, olha, rota nordestina. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Que beleza, né? Liga lá, fala com o Gabriel. Mas para o segundo tempo, o Santos voltou com o mesmo time, veio mais na base da vontade. Logo de cara, ele tirou o Ângelo e botou o Bruno Oliveira, que teve alguns lampejos de bom futebol, e tirou o Juan, botou o Juan Seco na frente, botou o Lucas Braga de lateral, que eu acho que o Lucas Braga funciona muito melhor do que o próprio Matos e do que o Auro na lateral direita. Eu acho que ele deveria até se fixar ali, pelo menos momentaneamente. E o Santos, muito, muito mais na base da empolgação, da determinação, foi com tudo para frente. O Flamengo se resguardou, passou a jogar na base do contra-ataque, criando algumas boas situações, mas o Flamengo foi se acuando, esperando o momento certo de talvez concretizar a sua vitória, fazer 2 ou 3 gols, o que até a metade do primeiro tempo não aconteceu. Quase que caiu do céu o gol que o Zanocelo fez de falta, contou até com uma certa colaboração do goleiro Santos do Flamengo. Talvez fosse uma bola defensável, mas a gente não pode negar que ele pegou um chute muito forte, a bola passou entre a barreira e isso geralmente engana o goleiro. Nesse momento, o empate de 1-1, que parecia que ia mudar as condições de jogo, o Santos se tornou um time mais empolgado, muito mais empolgado do que tecnicamente montado. Ele colocou o Carlos Sanches, que ele tinha levado para a Venezuela, que é um jogador que não joga há muito tempo, que jogou lá na Venezuela, que teoricamente ele teria que ter poupado. Aí ele colocou o Lucas Pires, que para mim joga melhor que o Felipe Jonathan, e criou para criar algumas situações de ir para frente. E o Ricardo Goulart no meio-campo, no lugar do Léo Batistão, que não vinha muito bem. Ricardo Goulart também não fez exatamente nada. Claro que o Santos estava mais no ímpeto de atacar, e foi nessa hora que o Santos tomou um contra-ataque do Flamengo. E aquilo que eu falei, um time desorganizado na defesa, depois de uma bela defesa do João Paulo, todo mundo corre para dentro do gol, e o que acontece? O time adversário sabe que o outro time é desorganizado nisso, e o Gabigol ficou na cabeça de área para a bola sobrar para ele. A estrela dele também é muito grande, né? Que o goleiro podia rebater para 300 lugares, e ela acabou indo no pé dele. Ele ainda bateu, a bola passou entre 4 jogadores do Santos, todo mundo afundado dentro do gol. E podem reparar no que eu vou falar. Isso é que acontece. Jogador para dentro do gol, e saiu o gol da vitória do Flamengo.
esquentou minha cabeça. E quando eu quero esfriar a cabeça, sabe o que eu faço? Nosso barista. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Melhor casa de música ao vivo da Baixada. Mas nessa confusão defensiva do Santos, o Flamengo ainda criou mais uma ou duas chances. O Santos só na base da empolgação, do vamos que vamos, do joga a bola na área para ver o que acontece. Pouquíssima capacidade criativa, pouquíssimo toque-me voe, do jogador tocar e pedir a bola na frente. Os jogadores do Santos não têm autoconfiança para fazer isso. E quanto mais o Santos tentava ir para frente, mais abria os contra-ataques para o Flamengo, que depois, no finalzinho, o Flamengo ainda teve uma boa chance, né, que parou numa ótima defesa do João Paulo. Mas a gente não pode negar que essa é a condição do Santos nesse campeonato brasileiro. Vai ficar lutando ali pelo meio da tabela, porque perde muitos pontos em casa e você não tem a mínima condição de chegar na frente se você não faz a sua lição de casa. O Santos é um time que oscila demais. Vamos ver se contra o Atlético Goianiense o Santos muda de postura, consegue ser um pouco mais organizado, mas, sinceramente, com esse técnico aí, eu não estou vendo muita esperança do time do Santos sair dessa condição de um time fragmentado, um time sem capacidade construtiva, um time que conta com a sorte e com a técnica de um ou outro jogador, que está muito longe de ser um time de futebol, parece ser mais um catado. E é aquilo que eu falo, se você pegar os 11 melhores jogadores do mundo em cada um em sua posição, você não faz o melhor time do mundo. E melhor time você tem que treinar, você tem que dar autoconfiança, tem que dar volume, tem que dar posicionamento para os jogadores do Santos, que a gente vê que tem muita vontade, mas pouca capacidade organizacional do time. É isso aí. Oremos contra o Atlético Goianiense para a gente sair um pouco dessa situação mais intermediária da tabela, que pelo futebol que está apresentando vai ser bem difícil. É isso aí. Você esteve na República do Santos. Eu sou Ricardo Pérez. Deixe seu comentário, participe e divulgue o nosso canal. Ajuda a gente, sem briga, sem discussão. Um grande abraço.